Bom, pessoal, no último vídeo da nossa série de estudos aqui sobre Deuteronômio, a gente comentou sobre a ideia de aliança no capítulo 4 e sobre a menção aos 10 mandamentos, né? Na verdade, não é só uma menção, os 10 mandamentos estão ali repetidos no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, e agora a gente vai ver dos capítulos 6 até o capítulo 9. Essa é uma porção bem interessante do livro de Deuteronômio. Primeiro, no capítulo 6, tem um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. A gente vai comentar sobre ele, que está ali nos versos 4 até o verso 9. A gente vai ter ali alguns outros textos que são também importantes, são mencionados em outros lugares da Bíblia, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou citar 3 versos que estão aí dentro dessa porção. E é um exercício para quem já tem algum costume, alguma familiaridade com o texto bíblico, né? Eu vou lendo esses 3 versos que estão aqui entre os capítulos 6 e 8 de Deuteronômio, e você tente aí puxar de memória aonde você já viu esse texto antes. Ou seja, esses 3 textos, esses 3 versos juntos no mesmo lugar, né? O primeiro deles está aqui em Deuteronômio capítulo 6, o verso 13, que diz o seguinte: temam o Senhor seu Deus, sirvam a ele e jurem somente pelo nome dele. O outro texto aqui um pouco mais para frente, no verso 16, diz: não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. E o último aqui desses 3 está lá no capítulo 8, no verso 3, que diz o seguinte, né, falando sobre Deus, se relacionando com o povo: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Eu acho que esse último aqui deve matar a charada, né? Esses 3 versos são os versos que são usados por Jesus na tentação do deserto. Então o que é interessante é que na tentação de Jesus, no diálogo dele com Satanás, como está descrito ali em Lucas, eu acho que em Mateus também tem, ele usa esses 3 versos para refutar Satanás. Ele não usa versos que estão espalhados em toda a Bíblia, né? A Bíblia que Jesus tinha acesso, que é o Antigo Testamento, né? Ele também não usa só porções do Pentateuco. Ele usa só porções do livro de Deuteronômio, e mais do que isso, só porções do livro de Deuteronômio que estão entre o capítulo 6 e o capítulo 8. Só nesses 2 capítulos, né, que estão dentro dessa porção que a gente vai ver hoje. Ou seja, o capítulo 6, 8 e 9 de Deuteronômio são capítulos bem importantes, porque ele estabelece alguns fundamentos, ou relembra pelo menos alguns fundamentos, mas ele relembra eles colocando de uma forma muito interessante, que vai ser usada depois como uma lembrança daquilo que são os fundamentos da fé bíblica, da fé monoteísta, né? Então, o capítulo 6 ao capítulo 9 de Deuteronômio começa. Lá no capítulo 6 a gente vai ver que ele vai falar várias coisas, entre eles o famoso Shema. A gente vai terminar falando sobre ele. O tema do capítulo 6, de forma geral, eu entendo que seja fidelidade, porque ele começa fazendo, lá no capítulo 6, um apelo para que o povo cumpra todas essas coisas, né? Tenha um cuidado em cumprir todos esses mandamentos que o Senhor teu Deus está te propondo. E ele fala para que vocês vivam bem, para que vocês se multipliquem, para que a vida de vocês seja boa nesse lugar aonde vocês estão entrando, né? Só relembrando aqui, né, aquela figurinha que a gente já usou da estrutura do livro de Deuteronômio, a gente está bem aqui nesse lugar agora do livro. A gente está vendo aqui, aqui no segundo discurso de Moisés, logo depois da introdução, a gente tem aqui uma parte mais geral sobre questões sobre a vida e a terra, né? E dentro dessas questões sobre a vida e a terra que eles iam viver, a gente tem aqui o capítulo 6, 8 e 9. O capítulo 6, então, está fazendo um apelo ao povo para que seja fiel, dando até argumentos. Para que ser fiel? Para vocês viverem bem, para vocês conseguirem desfrutar bem dessa terra, né? O capítulo 7... a gente já vai fazer um outro apelo
para que o povo não se misture com os outros povos. Então lá no capítulo 7 diz para vocês não se casarem com pessoas dos outros povos, para vocês não agirem como eles. Vocês são diferentes desses povos, né? Porque Deus está expulsando esses povos dessa terra e está dando essa terra a vocês. Justamente porque Deus reprova a maneira como eles têm agido. E ainda faz, né, ainda dá o anúncio, né, ainda faz o alerta para o povo de que se vocês agirem da mesma forma, vocês também vão ser expulsos dessa terra. Então, a ideia é que vocês estão vindo para cá para serem diferentes, não para serem iguais a esses outros povos. O capítulo 8 vai fazer uma lembrança do passado, dando um foco no que Deus fez pelo povo no passado. Né? Ele começa, como a gente viu aqui, fazendo essa lembrança de como Deus cuidou deles no deserto, deu o maná, sustentou o que é mais básico da vida, que é o comer e beber. Deus deu o maná para você, literalmente um pão caía do céu para vocês comerem. Né? E ele fez tudo isso por vocês. Ele está cuidando de vocês. Então, quando vocês entrarem nessa terra, não se esqueçam de como Deus cuidou de vocês até aqui. E no capítulo 9, ele também relembra do passado, mas agora com uma perspectiva diferente. Ele vai olhar para o passado, mas não vendo a atitude de Deus, mas sim a atitude do povo. Não se esqueçam de como vocês foram infiéis no passado. Não se esqueçam de como vocês agiram de uma forma errada. Cuidem, fiquem alertas em relação a isso, para vocês não agirem de novo como vocês agiram no passado. Então ele relembra dos episódios do baixo espiritual do povo, né? No momento em que o povo estava mais errando. Então esse é um panorama geral do capítulo 6 até o capítulo 9, mas o que é importante aqui, eu acho que o que mais a gente precisa voltar a atenção no capítulo 6, que a gente tem essa porçãozinha aqui entre os capítulos 4 e o capítulo 9, que é uma porção que se tornou talvez um dos textos, talvez não, com certeza um dos textos mais importantes de toda a Bíblia, talvez o texto bíblico mais importante para o judaísmo e um dos mais importantes para o cristianismo, isso sem dúvida, né? A gente discute esse tema, principalmente ali no capítulo 4, no verso 4 do capítulo 6, né, que diz que Deus é um, né, ou é o único Deus. Eu tenho um vídeo onde eu falo mais sobre isso, sobre o significado da palavra um. Eu vejo mais dentro do judaísmo quais são as discussões que tem sobre a palavra um. Eu vou deixar esse vídeo aqui num card aqui em cima e também listado aqui na descrição desse vídeo, né? Então, se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema, dê uma olhadinha lá. Eu abordo esse verso, tento fugir da discussão sobre trindade especificamente. Eu acho que o que eu percebo é que o texto está mais preocupado com a ideia de monoteísmo em oposição ao politeísmo do que a ideia de trindade, obviamente, porque a trindade é uma ideia que surge muitos séculos depois, milênios depois. Então, a discussão aqui é justamente o que a gente estava falando ali do capítulo 9. Vocês vão agir diferente do que agem esses povos que estão aqui. Então, eles adoram vários deuses. Em oposição a isso, vocês adoram a um único Deus, que é o Senhor, que é Hashem, que é Yahvé, né? Que é esse Deus que tirou vocês da terra do Egito, que é esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Inclusive, no capítulo 9 é que Deus faz aquela lembrança, né? Eu não estou fazendo essa aliança, esse concerto com vocês por causa de vocês, do que vocês fizeram, porque vocês são um povo maravilhoso, né? Não é por causa disso, mas é para cumprir uma promessa que eu fiz para o patriarca de vocês, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando a gente olha aqui para Deuteronômio 6, verso 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, ou o Senhor é o único Deus. Esse texto se tornou a declaração de fé do monoteísmo, né? Ou o credo do monoteísmo. É interessante, inclusive, o uso dessa palavra credo, porque a palavra credo, inclusive, era usada bastante como uma expressão de susto, né, em português, né, credo, e vem justamente do contexto religioso. Credo significa em latim creio,
porque vem da oração latina, que é credo in unum Deum, né? Patrem omnipotentem. Eu creio em um só Deus, o Pai onipotente e assim por diante, né? Então, a oração do credo vem de Deuteronômio 6, verso 4. Credo in unum Deum. Creio em um só Deus, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é vosso Deus, o Senhor é um. Então, é uma declaração de fé do monoteísmo. Ou seja, se você fosse resumir a sua fé em só uma frase mais fundamental, qual é essa frase? Eu creio em um Deus, em um único Deus. Principalmente, como a gente está falando, num contexto monoteísta, onde as pessoas criam em vários deuses, é importante essa afirmação de eu creio em um único Deus. E aí, o que significaria esse único, né? Ele não é só uma questão numeral, mas é um Deus que é único. Ele é diferente de tudo aquilo que a gente conhece, de tudo aquilo que a gente entende, e principalmente diferente de todos os outros deuses. Então, aqui os versos 4 a 9 que compõem essa oração, que é chamada de Shema no judaísmo, que é o verbo ouvir, né? Ouve, ó Israel, Shema, Israel. Então essa oração estaria em português aqui dizendo o seguinte: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará aos seus filhos. Delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então o que ele está dizendo? Essas palavras, que é a declaração de que Deus é o único Deus, e de que esse mandamento de amar a Deus, elas devem ser repetidas constantemente, repetidas para os seus filhos, elas devem ser escritas nos umbrais das casas. Inclusive, é esse mandamento que gera uma tradição no judaísmo, né, de colocar uma caixinha com um texto que fica justamente nas casas. Se você já entrou em alguma casa de algum judeu ou em algum estabelecimento judaico, você repara, tem uma caixinha na porta que está escrito justamente Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Que é o que se diz, você vai escrever essas palavras nos umbrais das suas casas e nas suas portas, né? E também gera uma outra tradição no judaísmo, né? Essa palavra, vocês devem amarrá-las como sinal na sua mão e será por frontal entre os teus olhos. Então os judeus têm o costume, né? Os judeus mais ortodoxos, mais religiosos, têm o costume de, nas suas orações, né, terem os tefilim, eles enrolam essa oração no braço e colocam numa caixinha encostado na cabeça. Eles fazem literalmente o que o texto está dizendo, para lembrar da importância, né, desse texto. Não só, esse texto não influencia só o judaísmo, né, mas também o cristianismo. Quando Jesus é perguntado em Marcos 12 sobre qual é o maior dos mandamentos, Jesus fala: o maior mandamento de todos é: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças, todo o teu entendimento, e assim por diante. Então, Jesus também coloca esse mandamento como o maior dos mandamentos, juntamente com outro texto do Pentateuco, né, lá em Levítico, capítulo 19, verso 18, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, esses dois textos são entendidos por Jesus, pelo próprio Cristo, nos evangelhos, como o maior dos mandamentos. Né? Eu tenho também um outro vídeo sobre esses, que seria o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um vídeo que eu gosto bastante. É um vídeo mais dos primeiros do canal, então talvez ele nem tenha tantos acessos assim, mas eu gosto bastante dele, e eu vou deixar também linkado aqui num card e também na descrição do vídeo. Né? Então, o Novo Testamento ele entende a importância desse texto, tanto nos evangelhos, como também existe uma menção a esse texto em Apocalipse. Um texto bastante conhecido, inclusive, que fala sobre a marca da besta, que está lá no capítulo 13 de Apocalipse, que fala que
não vai poder comprar nem vender aqueles que não tiverem a marca da besta, que vai estar na sua mão e na sua testa, né? Será como sinal na sua mão e como frontal entre os seus olhos, como está aqui em Deuteronômio. Então, o sinal da besta em Apocalipse é descrito como se fosse uma oposição, uma contrafação ao sinal de Deus, aqui em Deuteronômio, capítulo 6, né? Principalmente aqui no verso 8. Então, não é só aqueles que adoram a besta, que recebem um sinal na mão e na testa, mas aqui também em Deuteronômio, aqueles que adoram a Deus recebem um sinal na mão e na testa. E, claro, tem muitas discussões sobre o que isso significa, né? E tem uma conclusão que é bastante comum, é que é tudo aquilo que você faz e aquilo que você pensa, né? Tanto nas suas obras como nos seus pensamentos. Você está imprimindo uma marca e essa marca define o que você adora, né? Mas o que é talvez uma das discussões mais interessantes aqui que a gente tem nesse texto é a ideia de mandamento sobre o amor. Você vai amar o Senhor teu Deus. Isso é um mandamento, né? Como se pode legislar sobre um sentimento, sobre aquilo que as pessoas sentem, já que ninguém tem controle sobre o que gosta e o que não gosta? A primeira coisa que a gente percebe aqui no texto é que a ideia de amor aqui ela é muito mais abrangente do que principalmente a ideia de amor no imaginário moderno, né? A gente tem um conceito de amor, a gente na verdade tem todos os conceitos religiosos, a gente tende a colocá-los serem muito passionais, né? Principalmente dentro do cristianismo protestante, né? A gente acha que a gente só se relacionou de verdade com Deus quando a gente sente algo muito forte. Então a gente relaciona diretamente o sentimento com a experiência religiosa, com a espiritualidade. A ideia de amor aqui não vai excluir isso, porque são usados aqui algumas ideias para você quantificar e qualificar esse amor. Inclusive é interessante que tanto aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, tanto aqui quanto lá em Levítico 19, verso 18, que fala ama ao teu próximo, o amor ele não é simplesmente jogado como um mandamento, mas existe alguma descrição, alguma qualificação do que é esse amor. Lá em Levítico 19, 18, ama ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então tem esses três elementos do ser humano que estão absolutamente envolvidos nesse amor a Deus. De todo o seu coração, né? No hebraico bechol levanecha, a palavra lev, a palavra coração aqui é importante porque o coração ele não é pensado só no texto bíblico como o lugar de onde derivam os sentimentos, né? Mas a ideia do coração é como se fosse o centro. O coração é o centro do homem, é de onde partem todas as coisas, inclusive dentro da ideia bíblica, né? Dentro dos significados bíblicos, o coração é de onde partem também os pensamentos, né? A gente tem às vezes na Bíblia, né? Não pense em seu coração tal coisa e tal. Então a ideia é o centro do homem. O coração é o centro. Ame a Deus de todo o seu coração. Aquilo que fundamenta a sua existência. Segundo lugar, amarás o seu Deus de toda a tua alma. Bechol nefshecha. A palavra alma aqui também é importante a gente entender que a palavra alma não é só uma abstração assim espiritual e tal, mas ela tá bem fundamentada no mundo físico. Essa que é a ideia. A palavra alma ela representa o homem como um todo. O homem como um todo, né? Tanto quando se contava o número de pessoas no antigo Israel, falava aqui tem não sei quantas almas, né? Ele está se referindo às pessoas como um todo, né? Então, a palavra alma aqui não se deve pensar só em um aspecto separado espiritual do homem,
mas o homem como um todo, né? Lembrando que a primeira vez que tem essa ideia de alma aparece lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, né, sopra o fôlego de vida nele e ele se torna, então, uma alma vivente. Então, o coração, a alma, e a gente tem uma terceira expressão aqui, de todas as suas forças, Bechol Meodecha. E é interessante que a palavra força aqui, a palavra Meodecha, literalmente Meod, é usado muito na Bíblia como a palavra muito. Tov Meod, é muito bom, como aparece lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo, né? E viu Deus que era muito bom. Elohim que Tov Meod, que era muito bom. Então, de todos os seus muitos, né? Por que muitos? A palavra meod, então, seria aquilo que é muito, tem uma ideia de aquilo que excede, de abundância. Por isso ela também tem essa conotação de força. Então essa força não seria só a força física, mas de todas as formas que você conseguir. Né? Bechol Meodecha, com o seu muito, com todas as suas qualidades aí, com de todas as formas possíveis. Né? Amarás o Senhor teu Deus. É interessante também, a gente estava falando lá em Marcos 12, quando Jesus repete esse mandamento, ele adiciona um quarto elemento aí a esses três que qualificam o amor a Deus. Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Ele adiciona aí, a gente pode até dizer, uma dimensão intelectual do amor a Deus. É interessante Jesus comentar esse de todo o seu entendimento, porque existe toda uma discussão judaica, né? Principalmente Maimônides comenta que o amor a Deus você adquire através da contemplação da sua obra, do entendimento daquilo que Deus fez, ou seja, do estudo da sua palavra e tal. Então que esse amor ele tem um componente que deriva a partir do estudo da intelectualidade, né? Eu acho que aqui a questão não é tanto a gente separar o intelectual do sentimental, né, a razão da emoção, mas é a gente entender que o amor a Deus contempla todos esses elementos. A forma como Deuteronômio está dizendo que nós devemos amar a Deus não é comparável às relações humanas que a gente tem. A gente não vai amar a Deus da forma como você ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, ou qualquer outra relação humana que você tenha, porque essa relação deve exceder todas as outras. E o que é interessante é que a gente vê, como a gente viu aqui um pouco mais para frente, a gente tem, você vai temer o Senhor teu Deus. O amor a Deus não exclui, inclusive, a ideia de temor a Deus. A palavra temor é um outro conceito bíblico muito interessante, porque ele tem diversas tensões dentro desse conceito, tem diversos paradoxos dentro desse conceito, porque ao mesmo tempo que você tem diversas vezes na Bíblia dizendo que você deve temer a Deus, que aquele homem que é descrito como um exemplo de espiritualidade, de religiosidade, é o homem temente a Deus. A expressão aquele que teme a Deus é uma expressão extremamente positiva na Bíblia, e ao mesmo tempo a gente tem repetidamente a expressão não temas, quando Deus se manifesta para o homem. Então é interessante a gente ver aqui essa tensão entre dois conceitos de temor, de medo, porque a palavra aqui, literalmente, a palavra irá no hebraico, é a palavra medo. Não existe no Antigo Testamento, pelo menos, onde a língua original é o hebraico, não existe diferença entre medo e temor, é a mesma palavra. Então você deve ter medo de Deus e ao mesmo tempo não ter medo de Deus, né? O medo, e aí tem especulações sobre o que seria essa ideia, né? Existem muitos estudos, eu gosto do que um rabino, Abraham Joshua Heschel, fala sobre isso, que ele diz que existem dois tipos de medo. Existe um medo que afasta e um medo que atrai, né? Um medo que atrai seria comparável àquele medo que você tem quando você sobe numa montanha e você vê aquela paisagem maravilhosa e a sua vontade é pular e sair voando e tocar aquilo e se aproximar daquela grandeza. Você tem o medo seria, na verdade, um sentimento de
o sentimento que você tem quando você percebe algo muito maior que você, né? E não necessariamente o medo que você tem de ser destruído ser morto por um leão ou por alguma coisa assim, né? Então, o temor deve ser compreendido como algo que é complementar ao amor. Você teme e ama a Deus ao mesmo tempo, porque tanto esse amor quanto esse temor são temores e amores que não se dão em relação a nenhuma outra coisa que você tem na sua vida. A relação do temor e amor a Deus são únicos, né? E também é interessante a gente ver como a gente percebe aqui no capítulo 7, logo em seguida, quando Deus está falando do povo e ele vai falar lá no verso 7, né, que o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Então Deus amou o povo, amou e continua amando. O amor a Deus, então, ele não é uma iniciativa humana. O amor a Deus é uma resposta. E isso é importante a gente entender, né? O amor a Deus é uma resposta porque antes mesmo da gente ter consciência, Deus já nos amou. Deus nos deu tudo aquilo que a gente tem. Se a gente tem a capacidade de sequer pensar sobre Deus, é porque a gente nasceu e a gente sobreviveu e a gente chegou até esse tempo, né? E tudo isso porque Deus fez algo por nós, né? Porque toda essa porção de Deuteronômio tem a ver com isso, porque você não chegou aqui com as suas próprias forças. Você não chegou aqui por somente méritos seus, né? Muita coisa aconteceu para você poder estar aqui hoje. Então, quando você olha para o passado, você reconhece a ação de Deus no passado e você vai reconhecer também o amor de Deus no passado. Então, esse amor que a gente tem a Deus é um amor que não é só uma resposta, mas é uma tentativa de imitação de Deus. A gente ama a Deus para imitar o amor que Deus tem. E o amor de Deus também é tão maior do que a ideia de amor que se tem a qualquer outra coisa, que o mandamento você vai amar, mas não de qualquer forma, da forma como Deus ama, né? Esse é o nosso objetivo, amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as suas forças, né? E a gente tem, finalmente, né, lá em 1 João, capítulo 4, capítulo do amor na Bíblia, né, junto com 1 Coríntios 13, é o capítulo da Bíblia que fala que Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, lá no verso 4. Então, 1 João, capítulo 4, ele vai falar mais de o amor a Deus como uma resposta a tudo que Deus tem feito. A partir lá do verso 16, ele diz: nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Afinal das contas, Deus é amor. O verso 17, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós seremos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então a gente vê aqui essa dicotomia entre o medo e o amor, que é ressaltada em João, mas ao mesmo tempo ela é reforçada em Deuteronômio, né? O amor aqui em João, interessante, o amor é necessariamente corajoso, né? E a coragem não exclui o medo de Deus, o temor a Deus, né? E ele termina lá no verso 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor é uma coisa que faz parte do ser humano. Todo mundo ama alguma coisa, né? E o amor é interessante porque o amor faz tirar a gente um pouco da nossa visão de nós mesmos e colocar a nossa visão sobre outras coisas, sobre outras pessoas. O amor do homem é só uma imitação do amor de Deus. Quando a gente aprender a imitar a Deus, a gente vai aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento e todas as nossas forças. E a gente vai também aprender a amar ao próximo como nós mesmos.